pessoal, vamos lá, mais uma revisão nessa semana sensacional. Agora é voadora nos peitos, paralelepípedo na cara, é ir pra cima com tudo e vão ser 2 semanas intensivas com revisão manhã, tarde e noite. Não sabia ainda? Eu sei, eu tinha dito que era só noite. Na verdade, primeiro eu falei que iam ser só 5 dias de revisão. Depois só 5 não vai dar e eu aumentei pra 10. Depois eu aumentei pra 13 dias de revisão e agora vão ser 14 dias de revisão e não só à noite, como eu tinha falado. Revisão manhã, tarde e noite. E revisões totalmente gratuitas para quem já tem o curso completo da EBSER, que foi aquele curso focado que a gente fez com aprovação acelerada, tudo aí com os conteúdos que a gente aposta para essa reta final da tua prova, com os professores trazendo revisões e exercícios, muitos exercícios você vai ver, e essas revisões à noite que são bem focadas. Então, a partir de agora serão 14 dias de revisão manhã, tarde e noite. Tudo isso para você se preparar na sua reta final. Se você não é aluno ainda, você pode comprar, se quiser somente essa revisão. Aqui no link na descrição do YouTube tem as informações de como você pode participar especificamente dessas revisões. Essa aula vai estar uma parte liberada para você, mas se você quiser ir mais a fundo no seu processo de preparação, clica no link que está aqui abaixo, tá bom? Um prazer ajudar com o seu processo de preparação. Vamos lá, vamos para cima. E aí galera, tudo bem com vocês? Então, hoje o nosso Quebrando a Banca é sobre a parte das ginecopatias, né? Que está previsto lá no tópico 19 do edital de enfermeiros, edital nacional, e no tópico 14 no edital de Uberlândia, tá? Só para você ficar mais clara essa ideia aqui pra gente, né? Lá você vai ver assim, você vai ver a questão da climatério, menopausa e ginecopatias. Nós já fizemos um Quebrando a Banca, eu foquei mais na parte do climatério e da menopausa, tá? Então lá eu falei um pouquinho das ginecopatias, dentro especificamente da parte de climatério e menopausa. Hoje nós vamos focar mais as ginecopatias. E as ginecopatias mais cobradas em concurso são exatamente essas duas, né? Que é o câncer de mama e o câncer de colo uterino. Então é sobre isso, na verdade, que a gente vai falar nesse Quebrando a Banca de hoje, ok? E aí nós vamos fazer sempre, né? A gente faz aquele resumo inicial, uma revisão rápida da teoria, né? E depois eu trago para vocês as questões, né, da maneira que geralmente a gente vê nas provas, beleza? Então vamos lá. Começando a teoria, a gente vai iniciar falando um pouquinho do câncer de colo do útero, primeiramente. Então olha só. Vamos lembrar, né, um pouquinho da anatomia do colo do útero, né? Então lembre-se que o colo do útero, ele tem o orifício externo, que é exatamente esse que fica diretamente aqui, né, na parte ali do canal vaginal, né, em contato com o canal vaginal, ok? E internamente, tá? Então na parte de dentro, aqui não sei se vocês, né, a gente tem o orifício interno, tá? Aqui dentro existe o OI, orifício interno, beleza? Então o colo, eu costumo até falar que ele é meio beiçudo, assim, né? Ele é grossinho. Então ele tem toda essa, né, extensão aqui, ó. Então ele tem, né, uma parte mais externa, o orifício externo e o orifício interno lá dentro, tá? Ele tem mais ou menos ali em torno de 2, 3 centímetros de comprimento, né? Depende aí da anatomia de cada mulher, tá? E aí ao longo desse colo, a gente tem o quê? A gente tem tipos celulares diferentes, ok? Bem, por que eu tô falando um pouquinho da anatomia? Que eu quero dizer para você exatamente onde ocorrem, né, maior parte desses cânceres de colo do útero, ok? Então, ele vai ocorrer na chamada junção escamo-colunar. O que é a junção escamo-colunar? É exatamente na transição entre a endocérvice, onde a gente tem o chamado epitélio colunar simples, para a ectocérvix, que é onde existe um epitélio escamoso estratificado. Então, de um modo geral, os cânceres, né, eles vão ficar aqui nesta região, que também a gente pode chamar de mesocérvix, beleza? Que é essa região aí intermediária entre a ecto, que é o externo, e a endocérvice, ou seja, a parte interna
do colo do útero. Então, mais ou menos 90%, né, dessas lesões vão estar localizadas aí nessa zona de transição, também chamada de junção escamo-colunar. Bem, e aí a gente sabe que, de fato, né, o principal fator de risco para a infecção, para o câncer de colo do útero, é exatamente a infecção pelo HPV, tá? Então, vamos dizer assim, o responsável pelo câncer de colo do útero, tá, é o HPV, que é exatamente o chamado papiloma vírus humano, certo? Bem, agora olha só, isso aqui é bem importante, por quê? Porque eu posso ter o HPV, mas eu posso não desenvolver o câncer. Mas para desenvolver o câncer, tem que ter o HPV, beleza? Então a gente sabe hoje que 100% dos cânceres de colo do útero estão associados à presença do HPV. Mas existem algumas mulheres, homens também, né? Porque não é só o câncer de colo do útero, o HPV pode dar também, por exemplo, câncer de pênis no homem. Então o homem ele pode ter o vírus ou a mulher pode ter o vírus e não desenvolver o câncer. Por quê? Porque vai depender do tipo de HPV. O HPV ele é de uma família gigante. Então nós temos alguns tipos, né? Então geralmente a gente tem entre 12 e 18 tipos de HPV que são realmente reconhecidos como oncogênicos, ou seja, que são HPVs que têm o potencial de, né, virar um câncer, beleza? Ou seja, de induzir, né, de provocar uma alteração na célula de forma que ocorra o câncer, beleza? Agora, existem mais outros tipos de HPV? Existem, por exemplo, a gente sabe que as verrugas genitais, as verrugas de um modo geral, e também as verrugas genitais, elas também são provocadas por papiloma vírus humanos. Então a família do HPV, ela tem mais de 100 tipos de vírus descritos. Só que existem 4 que são bem famosinhos, exatamente por conta da vacina do HPV, né? Que é o 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11 são subtipos não oncogênicos, que estão relacionados às chamadas lesões, né, de condiloma, ok? As lesões, as verrugas, né, genitais, então chamado condiloma acuminado, e o 16 e o 18, que são esses aqui, ó, que estão aqui no quadrinho de azul, tá? São os HPVs de alto risco oncológico, então são eles que estão, né, geralmente associados a 70% dos casos de câncer de colo do útero. Então, por isso a importância realmente da vacinação. Por quê? Porque a vacinação ela consegue prevenir contra, né, esses 4 tipos, né? A vacina que a gente tem hoje disponível no Sistema Único de Saúde, que é a quadrivalente, né? Pegando aí 6, 11, 16 e 18, beleza? Então é isso. Então a gente tem, né, o principal fator de risco realmente é o HPV. A gente tem a presença do HPV na quase totalidade dos casos de carcinomas cervicais uterinos, tá? Então, lembra-se que nem sempre ter o HPV é, né, ter o câncer, mas o câncer geralmente está associado ao HPV em quase 100% dos casos. Hoje se fala até em 100% mesmo, né? Então, nem todos os HPVs são oncogênicos, existem aqueles que estão associados às verrugas, genitais ou não, e, né, os HPVs oncogênicos mais associados a câncer de colo do útero são 16 e 18 que, né, estão previstos lá na vacina, né, como medida primária aí de prevenção, tá bom? Bem, como é que é a manifestação clínica do câncer de colo do útero? Então, nós temos muitos, né, cânceres assintomáticos, lesões subclínicas, né, lesões inaparentes. Por isso que é super importante, né, fazer o papiloma, né, o Papa Nicolau, perdão, né, exatamente para quê? Para poder, né, identificar se existe alguma célula alterada e aí de repente a gente pode fazer uma cauterização dessas lesões, né? Então é possível fazer cauterização? Às vezes a gente pode aplicar também algum reagente, como por exemplo o ácido tricloracético, pintar ali a região e aí a gente só consegue realmente visualizar a lesão se a gente, né, corar com essa aplicação dos reagentes. O mais famoso é o ácido tricloracético, beleza? O ATA, né? Bem, quando tem lesão, a lesão pode ser uma única lesão, como podem ser várias lesões, tá?
Elas podem ficar restritas a uma área específica, né, a uma região específica do colo, como elas podem ficar espalhadas ao longo do colo, difusas, tá? Tamanhos variáveis, podem ser planas, né, totalmente planas, ou exofíticas, que são aquelas lesões realmente parecidas com ferida, né? Tipo, fica aquela exofítica que faz aquela borda, né, que, né, ela sai ali da camada do tecido e ela realmente faz, né, uma caracterização mais típica de ferida mesmo, tá? E aí a gente tem aí o condiloma acuminada, a verruga genital, a crista de galo como exemplos, né, dessas lesões exofíticas, beleza? Bem, e aí nós temos, né, quando realmente a paciente já apresenta, né, a doença no estágio invasor, né, então geralmente o que ela traz de queixa, né, assim que a gente pode suspeitar que ela pode estar tendo alguma lesão, né, uma lesão que pode ser de câncer de colo do útero. Sangramento vaginal, né, é uma queixa bastante comum, que pode ser algo espontâneo, né, fora dos períodos cíclicos da menstruação, ou pode ser após o coito, após a relação sexual ou algum tipo de esforço físico, tá? Outra queixa também bastante comum é o corrimento, né? A chamada leucorreia, que é aquele corrimento esbranquiçado, né? Assim meio purulento, muitas vezes fétido, ok? Então com odor ruim. E a dor pélvica também é algo que pode, né, estar associado também ao CA de colo do útero, beleza? E algumas pacientes também apresentam queixas urinárias ou intestinais, né? E aí, no caso, são casos mais avançados e que geralmente a gente já tem metástase, né, desse CA de colo nessas regiões, bexiga, né, em alça intestinal. Então, assim, não é o câncer de colo do útero, ele não é muito, a evolução dele não é muito rápida, ele não é muito agressivo. Ele é uma evolução lenta, tá? É por isso que eu sempre falo, né? Então, quando você realmente já tem uma lesão típica de CA de colo do útero, provavelmente já tem aí uns 5, 10 anos que você, né, teve contato com o HPV, beleza? Então, é bem devagar mesmo que é a evolução desse câncer. Então, ele é um câncer, né, que ele pode fazer metástase, mas aí são estágios realmente que já estão bem avançados, tá bom? Bem, exame especular, se a gente passar um espéculo, a gente consegue muitas vezes ver esse sangramento, né, lá na região do colo, como pode ver também o que? Alguma tumoração, né, alguma ulceração, uma necrose na região do colo e também quando a gente toca, se fizer um toque, a gente observa alterações de forma, de tamanho, de consistência, de mobilidade, né, desse colo, e a paciente geralmente queixa dor, né, e ela pode ter até, né, dor, né, nos anexos, né, que são as chamadas estruturas subjacentes, beleza? Bem, e aí nós temos os dois tipos de carcinomas invasores, tá? Então, carcinoma epidermoide, que é o mais incidente, ok? E a gente tem o adenocarcinoma, ok? Então a diferença deles é que o carcinoma epidermoide, ele acomete somente a parte do epitélio, né? O epitélio escamoso, ok? Enquanto o adenocarcinoma, ele acomete o epitélio glandular. Então essa é a grande diferença que existe entre um e outro. Epitélio, a gente sabe que o tecido epitelial, ele pode ser tecido epitelial de revestimento, como ele pode ser um tecido epitelial glandular, tá? Então o carcinoma epidermoide, ele acomete o tecido de revestimento, epitélio de revestimento. O adenocarcinoma, ele acomete o epitélio glandular, beleza? Então aqui a gente tem na figura algumas imagens, né, de colposcopia, aqui também é uma opção, né, de exame, fazer a colposcopia. Essa é uma imagem de um colo normal, aqui tem uma fendinha, né, provavelmente esse aqui é um colo de uma nulípara, né, provavelmente, porque o colo da multípara ele é um pouquinho diferente, né, aliás, esse aqui é de multípara, aliás, ele é fendinha, né, o de nulípara ele é mais beiçudinho assim, tá? Aqui a gente tem uma lesão de baixo grau, que a gente consegue, né, através do colposcópio visualizar, uma lesão de alto grau, que já já eu vou tratar essa classificação com vocês, e aqui realmente a gente já tem um câncer instalado, tá? Nesse quadrante aqui da imagem, ok? Veja que são várias, né, lesões, são lesões bem difusas, né? Então,
É basicamente isso, tá bom? Bem, e aí por falar na lesão, a gente tem que hoje, né, como é que a gente... Porque olha só, a gente associa muito o câncer de colo do útero com o NIC, né? E o NIC a gente não pode, né, falar em NIC se você não tiver realmente a citologia, tá? Então, quando eu vou classificar a lesão, eu não classifico a lesão em NIC, NIC 1, NIC 2, NIC 3, que depois eu vou mostrar para vocês que isso já é o quê? É análise citológica, quando você realmente colhe o material, esse material vai lá para o laboratório faz uma avaliação da lâmina e aí observa realmente a célula. Quando a gente faz aqui a classificação das lesões, a gente fala em lesão, né, intraepitelial escamosa de baixo grau, então é light, né, então o L é de baixo, de leve, e aqui a gente tem o HSL, que seria lesão intraepitelial escamosa de alto grau, tá? Então, essa lesão escamosa de baixo grau é o que a gente falava antigamente que era o NIC 1, e hoje a gente não faz mais essa, a gente só classifica as lesões desses dois grupos, tá? Então, uma lesão de baixo grau, né, intraepitelial escamosa de baixo grau, ou uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Essa de baixo grau era o que a gente chamava de NIC 1, antigamente quando a gente classificava em NIC, mas hoje o NIC a gente só vai classificar depois que eu tiver uma análise da citologia realmente, né, da lâmina, tá bom? E aqui a de alto grau já são aquelas lesões, vamos dizer assim, pré-malignas, né? Então, são lesões pré-malignas. A lesão de baixo grau, ela é uma lesão, na maioria das vezes, benigna, né, com baixo risco para câncer. Já a lesão de alto grau é uma lesão que tem um risco maior para câncer. Por quê? Porque a gente observa que as células estão já com grandes alterações de forma, de tamanho. Então, nesse caso, o ideal é que a paciente seja submetida a uma colposcopia ou uma biópsia, tá? Especificamente do colo, para poder a gente fazer uma melhor avaliação, beleza? Bem, lembra que eu falei que tem um carcinoma epidermoide e o adenocarcinoma. O carcinoma epidermoide é o mais comum deles e na maioria das vezes ele é identificado na forma pré-invasora, ainda no estágio bem assintomático, tá? Mas ele é realmente bem fácil de ser detectado quando a paciente faz o exame ginecológico periódico. Então, quando ela faz ali o Papa Nicolau, a gente já consegue realmente detectar no estágio bem inicial essa lesão, né, do carcinoma epidermoide, que é a forma, vamos dizer, pré-invasora. Então, por isso, a importância, mais uma vez, né, da regularidade do exame, né, do Papa Nicolau. Bem, então, só para lembrar, ó, o termo NIC, né, ele deixou de ser indicado nos laudos do Papa Nicolau desde 2001, tá? Por quê? Porque nem toda lesão de baixo grau corresponde realmente a uma lesão NIC 1 na biópsia. Então, eu só posso falar em NIC, né, a partir do momento, ó, NIC 1, NIC 2, NIC 3, quando eu tiver a biópsia por colposcopia, tá? Então, no Papa Nicolau, a gente vai usar lesão intraepitelial escamosa de baixo grau ou lesão epitelial escamosa de alto grau. Então, se é uma lesão de baixo grau, beleza. A gente só, né, faz ali realmente o Papa Nicolau, faz a cauterização da lesão, se for o caso, com ácido tricloracético, com cauterização elétrica, enfim. Se for uma lesão de alto grau, nas lesões de alto grau é indicado fazer colposcopia e é indicado fazer biópsia. Uma vez feita a biópsia, aí eu vou ter realmente o resultado em NIC, tá? Na classificação do NIC, que depois, daqui um pouquinho, eu vou falar para você um pouco melhor sobre isso, beleza? Bem, vamos aos fatores de risco, né? Isso aqui sempre cai em prova, então a gente sempre tem que falar sobre isso. Então, a infecção pelo HPV, sem dúvida nenhuma, é a principal, né? O principal fator de risco, é a condição sine qua non, né? Para que ocorra esse câncer, né? O vírus, a presença do vírus, e temos outros, né? Por exemplo, né? Início precoce da atividade sexual, que isso hoje é muito comum, né? A gente vê aí, principalmente, né, os meninos bem jovens, as meninas bem jovens já nas primeiras relações, geralmente relações desprotegidas. Lembrando que, assim,
Isso é super importante, né? Vai ter até uma questão que vai falar sobre isso lá no final, tá? Eu não preciso ter penetração para poder ter contato com HPV. Então, se eu tenho uma lesão de HPV, às vezes é uma lesão externa, e se eu tenho contato com essa lesão, com sangramento, né, dessa lesão, isso já é suficiente, né, para eu ter o risco de adquirir o HPV, tá bom? Então, não necessariamente precisa da penetração. Então, mesmo relações com preservativo, se a pessoa tem lesões externas e você tem contato com essa lesão, né, do parceiro sexual, vai ter a infecção, beleza? Pode ocorrer a infecção, tá bom? Então, não sei se vocês me lembram da minha infância, né, que minha irmã tinha verrugas nos dedos e aí, né, aquilo às vezes sangrava e aí pegava no outro dedo e nascia uma outra verruga, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, a verruga de um modo geral é HPV, né, o HPV, as verrugas de pele são HPVs não genitais, né, não congênicos, mas que realmente elas se espalham se você tiver contato com esse sangramento dessas lesõezinhas verrucosas, tá certo? Então, início precoce da atividade sexual é realmente fator de risco. Parceiros múltiplos também, né? Tabagismo também é um fator de risco importante, tá? Para a maioria dos cânceres, né? De um modo geral. A baixa condição socioeconômica, aí você fala por quê? Porque geralmente, né? A baixa condição socioeconômica, ela implica uma baixa acessibilidade aos serviços de saúde. São pacientes que geralmente não procuram serviços ou não têm acesso mesmo ao serviço e acaba, né, passando despercebido, né, com relação a fazer né, a periodicidade dos exames, etc. A imunossupressão é importantíssima, né, então pacientes imunodeprimidos, o HPV, vírus de um modo geral, eles são bem oportunistas, eles aproveitam, né, oportunidades de imunossupressão para poder, né, fazer a infecção. Contraceptivo, aí você fala, mas o uso prolongado de contraceptivo, como assim, né? Porque se fala assim, então se eu usar um contraceptivo, né, uma pílula lá hormonal, eu vou estar exposta ao HPV? Não é que a pílula, o hormônio, vai te expor ao risco do HPV. O problema é que quando você faz o uso prolongado de um contraceptivo, as pessoas se preocupam com a gravidez. Então elas não se preocupam com as infecções sexuais, né, de um modo geral. Então você usa o contraceptivo, né, mas aí deixa de usar, por exemplo, o preservativo, porque, né, a sua preocupação é a gravidez, a sua preocupação não é, né, as outras coisas. Então eu tô usando contraceptivo mesmo, eu posso ter relação sexual com meu parceiro, com minha parceira sem, né, o preservativo, que seria um método de barreira. Então isso também aumenta o risco, né? E a higiene inadequada, higiene íntima inadequada também é um fator de risco, beleza? Bem, quando a gente fala de prevenção primária, o que é prevenção primária? Prevenção primária é eu não tô doente, eu não quero ficar doente, tá? Então é ainda neste nível, então é de promoção da saúde, tá? Então assim, para que eu uso preservativo na relação sexual? Para eu não ficar doente, para eu não adoecer. Né? A redução das parcerias sexuais também, porque quanto mais parcerias sexuais, maior o risco. E a vacina, né, que a gente tem hoje, a vacina do HPV, que ela é uma medida extremamente importante na prevenção aí, né? A gente ainda não tem muito estudos, né, porque essa vacina ela não é muito antiga, ela é mais recente, e aí a gente ainda não tem muito estudo com base no impacto que a vacinação do HPV vai ter na redução dos casos de câncer de colo do útero, mas certamente vai ter uma redução significativa que só vai poder ser avaliada depois de 15, 20 anos, né, do início do uso dessa vacina. Mas hoje a gente tem as meninas sendo vacinadas, né, de 9 a 14 anos, tá? E os meninos de 11 a 14 anos. Então a gente já tem uma cobertura boa, né, com relação a vacinação do HPV, então isso com certeza vai ter um benefício, né, a médio e a longo prazo na redução dos casos de câncer de colo do útero e câncer de pênis, né, câncer de vagina, das outras regiões genitais que também podem ser acometidas por cânceres causados pelo vírus do HPV, tá bom? Bem, a prevenção secundária, ela consiste em quê? Ela consiste em você fazer o rastreamento, a detecção precoce,
tá? Então é nesse contexto que entra o exame colpocitológico, também chamado de Papa Nicolau, tá? Então esse é aquele examezinho de colher realmente o material lá da região do colo, né, para poder avaliar, né, posteriormente e observar se tem algum tipo de lesão de baixo grau, de alto grau, tá certo? Então, estratégia de prevenção secundária é detecção precoce. Então, quando, por exemplo, eu faço exames, né, periódicos lá, vou avaliar colesterol, diabetes, glicemia, né, e etc. Eu estou fazendo o que? Detecção precoce, tá? Então, especificamente do câncer de colo do útero é feito através do citopatológico, né, ou também conhecido como Papa Nicolau. Bem, vamos lá. Isso aqui cai muito em prova, então eu preciso que você saiba isso bem. Por quê? Você vai ver depois lá comigo nas questões que o que eles mais cobram é exatamente isso aqui, tá? Então, são essas observações que eu vou, né, a partir de agora comentar com vocês, ok? Então, olha lá, é a faixa etária, né, para realização do exame preventivo, ok? Então, a gente sabe que, né, primeiro, a faixa etária, eu vou começar por esse aqui, ó, o início da coleta deve ser aos 25 anos em mulheres que já tiveram, né, atividade sexual. Esse A, esse B que tá aqui é o nível de evidência científica, tá? Então, evidência científica A é uma evidência científica fortíssima. Então, você fala, eu não preciso fazer Papa Nicolau antes dos 25 anos? Bem, os estudos mostram que não, né? Então, o início pode ser feito a partir dos 25 anos, né? E também, quem não teve atividade sexual também não tem razão de fazer, né? Que pode ser que tenha, né, assim, alguma situação de alguma mulher que aos 25 anos ainda não teve atividade sexual, então se ela não teve atividade sexual, né, que eu acho isso talvez bem raro nos dias atuais, né, mas ainda, né, pode ser que tenha, a gente não tem indicação de fazer Papa Nicolau nessas mulheres, ok? Se não tiveram atividade sexual, beleza? E aí vamos lá, qual é a periodicidade? Isso aqui é muito importante, tá? Então, ó, o intervalo do exame, ele é de 3 anos, desde que eu tenha 2 exames consecutivos negativos com intervalos anuais. Como assim? Então, esse ano, né, a paciente foi lá, fez o exame, joia, colheu o Papa Nicolau, deu negativo, deu nada. Perfeito. Ano que vem, faz mais um, ok? Deu nada. Então, se eu tenho 2 exames com intervalos anuais, né, consecutivos, ambos negativos, eu posso intervalar para 3 anos. Não preciso fazer todo ano, beleza? Então, é isso. 2 exames consecutivos negativos pode intervalar para 3 anos, certo? Começa aos 25 e segue até quando? Segue até 64 anos. Após 64 anos, a gente pode interromper a coleta? Pode, né? Desde que essa mulher tenha os 2 exames, né, consecutivos negativos nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, ela tem 2 exames ali. Esses exames não tem nada, eu posso dispensá-la, né, do rastreamento. Então, o rastreamento é de 25 a 64 anos, tá? Então, a faixa etária 25 a 64. Esse é o geralzão, beleza? Agora, alguma mulher que tenha mais de 64 anos, que nunca fez o Papa Nicolau, que nunca tenha realizado o exame, ela tem que fazer 2 exames com intervalo de 1 a 3 anos. E aí, se os 2 forem negativos, eu também posso dispensá-la, beleza? Então, eu até falei um pouco sobre isso no Quebrando a Banca lá do Climatério, eu trouxe essas informações. Então hoje eu estou terminando, né, de explorar com vocês as informações da questão da faixa etária e da periodicidade para a realização do Papa Nicolau, beleza? Então gravem isso, ó, 25 a 64 anos, essa é a faixa etária geral, tá? Qual é a periodicidade? Periodicidade, eu vou fazer o quê? 2 exames consecutivos negativos, eu posso o quê? Intervalar para 3 anos.
não precisa ficar colhendo todo ano. Mulheres com mais de 64 anos, não fizeram, nunca fez, né? Pode eventualmente ter uma situação dessa. Você vai fazer o quê? Vai fazer 2 exames entre, né, 1 e 3 anos. Se os 2 forem negativos, pode dispensar, pode parar, tá? Não precisa continuar fazendo não, beleza? Bem, então isso aqui é super importante, essa tela aqui é uma das que, vamos dizer assim, que mais cai na sua prova, tá? Bem, temos algumas situações especiais? Temos algumas situações especiais. Dentre elas, grávidas. As pessoas morrem de medo de fazer Papa Nicolau em grávida. Primeiro que a periodização na grávida, ela não é diferente, ela é a mesma coisa das outras mulheres não grávidas. Então, assim, a grávida chegou lá para mim no pré-natal e ela tem 2 exames consecutivos negativos, beleza, e, né, o exame dela está em dia, não preciso fazer. Mas se ela tiver, por exemplo, 3 anos, né, que ela fez o último exame, eu tenho que fazer. Eu tenho que, inclusive, aproveitar a oportunidade do pré-natal para fazer, beleza? E aí o povo tem medo, né? Porque, tipo assim, acha que vai usar escovinha e aí isso pode... Não precisa usar escovinha. Primeiro que você não precisa usar escovinha. Por quê? Porque na gestação existe uma exteriorização da ectocervix, né? Então, isso dispensa a coleta da endocérvix. O colo ele fica modificado de uma maneira que aquela junção, né, escamo-colunar, que a gente comentou lá no primeiro slide, né, ele vai ficar para fora. Então, estando ali para fora, eu não preciso passar a escovinha para poder fazer a coleta de meso e de endocérvix, beleza? Mas, lembre-se aqui, ó, coloquei aqui bem em destaque, né, negritado, que é a coleta da endocérvix, ela não parece aumentar risco sobre gestação se você faz sob uma técnica adequada. Então não tenha medo, beleza? Então tudo isso aqui, ó, evidência A, ou seja, evidência forte. Tá joia? Bem, eu vou falar de outras situações especiais, mas eu vou falar isso no nosso próximo vídeo, beleza? E a gente comenta outras situações e a gente fala um pouquinho lá da avaliação dos exames, né, de um modo geral, NIC, etc. E a gente também começa também a parte de câncer de mama, certo? Então a gente faz um intervalo rápido e a gente volta já já para continuar essa historinha. Até já! Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas, bem que clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade
era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.